Olá, irmãos, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa tarde maravilhosa. Pouco frio, dia bonito, mais frio. E estamos aqui para ter um momento de comunhão, na palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus é o alimento, né, que nós precisamos em meio a tantas situações que nós enfrentamos. Ai de nós se não fosse a palavra. E nessa tarde, né, eu quero desfrutar com os irmãos, ter esse período de comunhão, adoração ao Senhor, né, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, né, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, né. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Creio que cada um de nós temos um motivo, né, para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E nessa tarde não vai ser diferente. Meu motivo não é outro a não ser exaltar e glorificar o nome do Senhor, né? Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas, e nós compreendemos dessa maneira. E também nós compreendemos que vivemos num reino, e esse reino ele está em constante movimento, né? E tudo que você fala, tudo que nós liberamos, né, torna-se um decreto para nós. E muitas das vezes, amados, não é pelo fato, né, da superfície estar calma que nas profundezas não esteja acontecendo algo, né? Quem vê o palco, às vezes, armado, não conhece o que foi feito nos bastidores. Então, cada um de nós temos um motivo, né, para louvar e engrandecer ao Senhor. E eu tenho os meus, alguns conhecem, né, outros chegaram ao conhecimento, mas eu tenho os meus motivos, né? A Bíblia, há uma frase que fala que o dono da dor sabe aonde dói. Então, cada um de nós temos uma dor, cada um de nós fomos curados, cada um de nós tivemos ou temos a nossa experiência com o Senhor, né? E nós não devemos desprezar. Somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Se tivermos que errar, né, que seja erros novos, né, mas não os mesmos erros. Não adianta você passar pelo vale de osso seco, passar pelo deserto e não aprender lições, né? E eu louvo ao Senhor por todas as lições, eu louvo ao Senhor pelo momento de dor, de solidão, de tristeza, de abandono. Eu louvo ao Senhor por tudo, porque a Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daquele que ama Deus, né? E são chamados segundo o seu propósito. Eu já quero começar essa tarde já profetizando na sua vida que você é uma escolhida do Senhor. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. Antes mesmo que você viesse a existir, Deus já fez menção de você. Então, irmãos, cada um de nós temos uma história, né? Cada um de nós tem uma história. Tem uma frase que eu sempre falo: há sempre uma história por detrás da história que vai explicar a própria história, né? E o tema dessa tarde, que eu não quero ficar nas minhas palavras, o tema nessa tarde está aí em cima, né? A importância de Penina na vida de Ana. 1 Samuel 1, versículo 6. Eu creio que todos nós, aqueles que se derramam pela palavra, aqueles que amam a palavra do Senhor, conhecem de cor salteado a história de Ana, essa mulher que com a sua oração, né, com as suas súplicas, também com a sua amargura de alma, né, ela pôde acrescentar algo que pudesse mudar toda uma trajetória, toda uma história de uma nação, né? Ela, através da sua petição, ela queria muito ter um filho, né? E através da sua petição, ela conseguiu ter esse filho,
E esse filho não foi apenas um filho para Ana, mas ela o devolveu ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Ana precisava de um filho, mas Deus também precisava de um sacerdote, porque o sacerdote da época, né? Eli já estava degradado, velho, sentado, acaba seus dias numa cadeira de roda, quando cai, quebra o pescoço, né? E o Senhor também precisava de um juiz para julgar as causas da nação de Israel, porque Josué foi um excelente discípulo, né, de Moisés, mas Josué não deu continuidade ao discipulado que aprendera de Moisés. E, consequentemente, veio o livro bem de Juízes. Então, o Senhor necessitava também de um juiz e um profeta, porque a Bíblia fala que nos dias de Eli, a palavra, né, a visão e as palavras já não tinha. E o profeta é aquele que traz a exortação, que traz a palavra, traz o consolo, exorta e consola através de Deus, né? Naquele tempo, o profeta era alguém aliado, né, para o cumprimento da palavra de Deus, era a voz profética de Deus, era a voz que era o falar de Deus para aquela nação. E a maneira como Deus se utilizava era pelo falar do profeta. Então Deus ele usa a vida do profeta de diversas maneiras para ilustrar, para de uma forma didática mostrar ao seu povo, né, como o povo está, né? Então Deus ele usa, né, a vida do profeta, né, ele como meio, né, não só a vida, mas a voz do profeta, né, como meio de conduzir o seu povo. E para não ficar nas minhas palavras, eu queria ler aqui com você o trecho que está aí em cima, 1 Samuel 1,6, que fala a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, né? Então, nós já começamos a ver que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus, né? Nós começamos a ver que Penina era um agente de Deus, na minha concepção. Penina era um agente de Deus na vida de Ana para que Samuel fosse gerado. Não parece, né, irmão? Mas tem situações que o Senhor levanta para que possa gerar algo na nossa vida, né? E Penina foi esse agente, né? E eu espero que nessa tarde o Senhor nos aponte o caminho, né? Que a sua palavra ela possa trazer à existência aquilo que não existe, como não existia na vida de Ana. E que a palavra de Deus possa trazer à existência na sua vida aquilo que não existe, né? E que esta palavra possa venha trazer o rumo, nos dar a direção e apontar o caminho, né? Um destino do Senhor para mudar a nossa vida. Então, louvado seja o Senhor. E eu começo a dizer que Ana, né, era alguém pedindo algo a Deus, né? Alguém suplicando um favor de Deus, né? E quando ela recebe, ela devolve a Deus, tá? Então, irmãos, o texto é muito conhecido nosso, a história de Ana, a história de Eucana, né? Que tinha duas mulheres, uma era Penina, que lhe dava filhos, e Ana, né? Que tinha ali as madres cerradas. O texto vai dizer, Ana, porém, no dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, que ele subia uma vez ao ano, né? Dava-lhe porções, dava-lhe ele porções desta a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, né? Porque ele a amava, né? Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril.
Então, irmãos, eu já começo dizendo para você o seguinte, que a palavra, o nome Ana, ela significa favorecida, né? Então eu vejo a Ana, né, como uma favorecida em crise, né? Porque Ana significa favorecida, contudo ela era estéril, né? Meio contraditório, né? Mas Deus não é contraditório. Deus ele é exato, ele tem propósito, né? Então Ana era alguém considerada desfavorável, né? E na época, né, esse desfavorecimento divino, na verdade, quando a mulher não dava filho, né, ela era desfavorecida. Então Ana, na realidade, não era favorecida, ela era desfavorecida pelo fato dela ser estéril, né? Então, mas qual era a importância de Penina na vida de Ana? Eu falei que todas as coisas cooperam e realmente cooperam. Todas elas, sem exceção, até a penina na vida de Ana, até aquilo que te persegue, aquilo que nem o texto fala, aquilo que te provoca, né? E Penina, ela provocava excessivamente para irritar a Ana, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. É interessante o fato de saber como Deus escreve a nossa história. É lindo demais, né? Como Deus escreve a nossa história. Todos os dias a misericórdia, o amor e a graça de Deus, irmãos, ela nos alcança todos os dias, né? E todos os dias, quando nós levantamos, a impressão que nós temos é que o Senhor nos dá uma caneta e uma folha em papel em branco para nós escrevermos ali a nossa história. E como nós temos escrito a nossa história diante do Senhor. Salmo 90, Moisés fala: ensina-me a contar os meus dias para que alcancemos coração sábio. Ana sabia da sua necessidade, sabia das circunstâncias que lhe era desfavorecida, né? Que era desfavorável em relação à sua rival Penina. Então a importância de Penina na vida de Ana só a levava para junto do Senhor em oração. Então tem situações na nossa vida, eu falei que Penina era um agente de Deus, então tem situação na nossa vida que Deus vai permitir sim, né? Deus vai permitir sim, Deus não vai removê-la de imediato, porque as situações, as presentes situações, são elas que vão nos levar a nos derramar diante do Senhor, né? E Deus, ele escreveu a nossa história no livro da vida do Cordeiro, irmão. Tem uma história, a gente tem uma história. Eu falava que toda a história tem uma história por detrás da história que vai explicar a origem bem da história. Então Deus, ele já escreveu, está tudo escrito. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? E ele escreveu a nossa história no livro da vida do Cordeiro. E é interessante saber como ele escreve diferentes histórias, né? Fazendo com que em cada um de nós seja histórias diferentes, mas cheias de significado. Olha para você, olha para a sua história. Talvez muitos de nós, como eu, não era nem para estar aqui, né? Mas o Senhor, talvez muitos já tinham dado como ponto final, mas o Senhor, onde há um ponto final, ele coloca um ponto e vírgula, né? Isso mostra que Deus quer, está sempre novo, está sempre dando novas oportunidades, recomeçando nova a cada dia, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, o amor de Deus, a bondade, a benignidade dele. O Senhor tem nos acompanhado e tem nos ajudado a cumprir a história que Deus permitiu bem para nós vivermos essa história de modo a engrandecê-lo e glorificá-lo e exaltar ele através da nossa vida. Então olhe para você, olha a tua forma como você foi feito. Irmão, nós fomos feitos de maneira totalmente diferente, mas cada um de nós tem uma história de vida escrita por Deus desde o nosso nascimento, e cada um de nós com início, meio e fim, porque nós vivemos, né, e morremos, a vida é feita de ciclo, né? Início, meio e fim, né? E tudo estabelecido pelas mãos do Criador. Isso que é maravilhoso, irmãos, tudo. A Bíblia fala que não há
numa, como é que é? Uma folha de árvore que caia sem um conhecimento, sem a permissão de Deus. Então, irmãos, tudo que nós estamos vivendo, né, como cristão, a nossa vida, toda a nossa vida, todos os nossos planos, todos os nossos dias, a Bíblia fala que todos eles foram escritos, né, pelo Senhor. Então, Ana começa a sua história, né, aliás, eu tenho uma pergunta, né? E como você tem começado a sua história? Olha para você, eu falei, olha-se para você, a tua história é diferente, a sua maneira foi diferente, o seu percurso até o Senhor foi diferente, mas culminou, né? Mas chegou ou está chegando aonde o Senhor estabeleceu bem para cada um de nós. Então, como você, né? Como eu, como nós, né? Ana também tem uma história assim como a nossa, que nem sempre é do jeito que nós queremos ou que nós queríamos que fosse, né? Mas Ana começa a sua história, irmãos. Isso que é mais assim. Me fugiu a palavra agora. Ana começa a sua história, né? Com a dor, né? Com a dor da infertilidade. Ou seja, era uma das esposas de Eucana, e sua rival Penina, ela tinha filhos, né? E a Bíblia diz que o Senhor havia cerrado-lhe a madre para que não lhe desse filho. Como é que pode Ana significar favorecida, né? E ter a sua madre fechada? Então, isso eu creio que trazia algum complexo nela, isso talvez emocionalmente abalava a Ana, porque pelo fato de eu ser favorecido, quer dizer que eu posso todas as coisas? Nem sempre é assim, irmãos. Né? Nem sempre é assim. Paulo fala, posso todas as coisas, mas ele aprendeu a viver bem e contente em toda e qualquer situação. Né? Nós gostamos da primeira parte sendo do versículo, mas esquecemos a parte interior. Então Ana teve que aprender. Por outro lado também, a Penina foi uma rival que a provocava excessivamente, mas também estava produzindo alguma coisa, estava levando a Ana a um amadurecimento, a um nível mais elevado da presença de Deus. Talvez era isso que o Senhor se aproveitava para que Ana se consagrasse mais, buscasse mais ao Senhor, né? E essa situação traz à tona uma das lutas mais profundas e dolorosas, né? Porque ela já começa a sua história com a dor da infertilidade. Né? E essa situação traz à tona uma das lutas mais profundas e dolorosas que alguém pode enfrentar, né? Na época era o desejo de ter filhos, porque quanto mais filho a mulher pudesse dar, né? Mais amada ela era, né? Mais a sua geração era estabelecida. Né? Então a história de Ana e Penina, ela nos ensina o que, irmãos? É isso que eu quero tocar bem nessa tarde. O que lição nós podemos tirar dessa provocação excessiva? Qual a lição que Ana e Penina elas podemos aplicar na nossa vida, né? Então são lições valiosas sobre a fé, porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento, né? É aquilo que você não vê, mas crê, aquilo que você se apossa antes de chegar às tuas mãos. Isso é fé. Né? E a fé é o firme fundamento de todo cristão, é a nossa base como crente em Cristo Jesus, é o nosso fundamento, nós estamos fundamentados, né, na fé. Então, irmãos, e sem fé, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que crê em Deus creia que Ele é galardoador daquele que o busca. Talvez Ana se ligou muito bem nesse versículo aí, né? Ele é galardoador, vai chegar uma hora que Ele vai me galardoar, né? Por conta do seu coração de busca, uma busca desenfreada, né? E isso nos leva também a outra lição. Ana era uma pessoa que tinha perseverança e confiança em Deus, porque muitas das vezes, irmãos, tem situações que nos sobrevêm, que a primeira coisa que Satanás quer minar é nossa perseverança, quer balançar a nossa fé, minar nossa perseverança e minar nossa confiança em Deus. Cadê seu Deus?
Você não é um ungido, você não tem promessa, e por que está vivendo assim, dessa maneira? Então, Satanás, ele gosta, né? Ele tenta abalar a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa confiança em Deus, né? Sabemos que nós não nos deixamos abalar porque nós sabemos em quem nós temos crido, né? E sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais acima de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Irmãos, tem outra palavra profética bem para você aqui nessa tarde. Deus vai fazer infinitamente mais, né, na sua vida, na sua família, né, além daquilo que você está pedindo ou imaginando. Pega aí, irmãos. Deus vai fazer infinitamente mais. E eu quero ver o teu testemunho. Eu quero ver você contar o teu testemunho de vitória, como eu estou contando o meu. Ainda não acabou, né? Tem um caminho pela frente, mas a cada dia, irmãos, eu vejo que o Senhor, Ele está me ensinando a ter fé, né? Me ensinando a crer que tudo é possível ao que crê. E a Ana sabia disso. Tudo é possível ao que crê. Até a minha madre estéril, ela se abrir. Ana sabia, ela era perseverante e a confiança dela não estava em carro, não estava em dinheiro, condição social nenhuma, porque a Bíblia fala que Eucana dava porção dobrada assim, preparando. Então isso quer dizer que Eucana era um camarada que tinha uma situação elevada, e muitas vezes a tua situação social, né, a sua conta bancária, irmãos, se a tua confiança estiver nisso, uma hora vai acabar o seu dinheiro, uma hora vai acabar a tua fama e vai restar o quê? Ana não, Ana, ela sabia que a fé dela, a perseverança dela, a confiança dela estava firmada em Deus, porque ela sabia que Deus poderia fazer infinitamente mais acima do que ela pedia ou imaginava, né? Ana, outra coisa que eu aprendo, que Ana, em sua lição, né, em sua jornada de infertilidade, ela nos lembra que, independente da circunstância que nós vivemos, podemos encontrar esperança e vitória. Aí, ó, outra coisa que Satanás quer minar da tua vida, que você não tenha esperança e que você seja um derrotado, não tenha vitória, né? Quando nos voltamos para Deus com sinceridade, irmãos, todas essas coisas, elas nos alcançam, porque Deus é maravilhoso, sabe? Deus, quando Ele vê a sinceridade no teu coração, quando Ele vê a sinceridade no nosso coração, né? Então não importa a jornada, não importa a jornada de infertilidade, no caso aqui Ana, mas se você tem sido um crente infértil, né? Estéril, que não tem gerado, né? Vai chegar um momento, se você tiver sinceridade no teu coração, né? Deus vai... e você tiver um coração cheio da esperança, né, e acreditar na vitória do Senhor, Deus, Ele vai mudar o seu quadro. Aleluia! Eu creio, irmãos, eu creio que Deus muda quadro, eu creio que Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe pelo poder que há na sua palavra. Eu creio que nessa tarde Deus está fazendo um sobrenatural, está movendo, o mundo espiritual está se movendo, irmão. Há uma movimentação do céu sim para a terra, ao mover, e quando você está nesse ambiente de glória, né, quando você carrega esse ambiente de glória onde você está, irmãos, não é possível que as coisas não vão acontecer, né? Se elas estiverem alinhadas e niveladas junto com o propósito do Senhor, uma hora vai chegar lá, irmãos. E foi isso que Ana se beneficiava das provocações. Talvez muitas pessoas riem, caçoam de você. Talvez você é um crente que é apontado, é mal falado. Talvez as pessoas, né, elas te invejam, não pelo aquilo que você tem, mas pelo aquilo que você carrega. Muitos gostariam de estar no teu lugar. Muitos gostariam de ter a tua vida e não tem. Então, irmãos, e também tem gente que não gera nada. Talvez, por que ela não gera nada? Porque talvez, não, irmão, porque a situação toda que está à tua volta, ela precisa te levar para junto de Deus e não se afastar dele. Porque, irmãos, quando nós estamos longe do Senhor e o nosso coração está afastado assim do Senhor, irmãos, aí a coisa fica complicada. Mas as situações contrárias, elas devem nos levar para
perto do Senhor, aleluia. E Penina foi alguém que impulsionava Ana a orar. Ó, que maravilha! Os seus problemas devem te impulsionar a dobrar o seu joelho, né? As situações adversas devem te impulsionar a você a se derramar em lágrimas diante do Senhor. A tua doença, a tua enfermidade, a tua falta de emprego, a restauração do seu casamento, a restauração do seu filho, a reabilitação da sua vida, meu, ela precisa te levar para te impulsionar para perto de Deus. Ela precisa levar os teus joelhos a se dobrar. E Penina foi esse agente. Penina era alguém, ela foi alguém que impulsionava Ana a orar. Ana não dava ouvido às discussões, porque as discussões elas atrasam, né? Elas são distração de Satanás para te remover do seu propósito. Então a discussão só vai te levar ao quê? É uma distração que vai te levar para longe daquilo que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. Então, se aposte dessa palavra. Penina foi apenas alguém que impulsionava a Ana a orar. Que a tua situação que tu esteja passando nessa tarde possa te impulsionar a você a dobrar o seu joelho em oração e buscar ao Senhor todos os dias da sua vida. Penina era o motivo do quebrantamento de Ana diante do Senhor. Então, de repente, irmãos, aquilo que para Penina era uma afronta, que talvez pensava que irritava, né, a Ana, né, era o combustível que Ana precisava, era o alimento que Ana precisava para a impulsionar a buscar o Senhor cada vez mais. Por isso que ela foi importante na vida de Ana, né? Porque todas as coisas cooperam, Romanos 9, aqui, eu amo esse versículo, todas as coisas cooperam, todas as coisas, a sua enfermidade está cooperando, falta de emprego está cooperando, as situações complicadas que você está cooperando, irmão, tudo está cooperando. Ainda não chegou a tua hora? Está cooperando. Você não está trabalhando naquilo que você tanto desejou, estudou, se preparou, tudo está cooperando, porque Deus ele nunca chega atrasado. Deus tem o momento certo de fazer as coisas acontecer e nada foge ao seu controle. O cetro está na mão dele, o trono continua ocupado, a cruz está vazia, né? A manjedoura está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono, irmão, tem alguém assentado. Aleluia, né? E todas as coisas cooperam, né, para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas, sem exceções, devem gerar algo que mudará não apenas a tua vida, né, mas proporcionará a Deus também algo que vai cumprir o propósito dele na sua vida. Pega aí, irmãos. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Eu creio nessa tarde, estou profetizando nessa tarde bem para você. E quando você profetiza, quando eu profetizo, quando nós abençoamos, irmão, na mesma proporção, essas bênçãos nos alcançam. Não que nós corremos atrás delas, mas é elas que vêm até nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E qual era o propósito de Deus na vida de Ana? É outro tópico que a gente precisa explorar. Qual o propósito de Deus na vida de Ana? Qual o propósito de Deus na tua vida, meu irmão? Né? Se todas as coisas cooperam, tudo está cooperando, tudo. E qual é o propósito? O que é um propósito? Propósito, eu sempre falo, propósito é maior do que nós. Ele aponta para Deus e abençoa a pessoa, né? Muitos falam aquele versículo de capítulo 3, né? De Eclesiastes, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, não há um tempo para todas as coisas, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, irmãos, e qual era o propósito de Deus, né, na vida de Ana? Ana, primeiramente, desejava ter um filho, sim ou não? Sim. Né? Era isso que trazia amargura na sua alma. A cada dia, a cada ano, ela via Penina presentear Eucana assim, com um filho. Ana era favorecida, o nome dela significa favorecida, mas ela era estéril. Então ela era uma pessoa desfavorecida da graça de Deus, né? Mas qual era o propósito? Ela desejava ter um filho, né? Um filho, eu só quero ter um filho. Então Deus olha e fala, ela quer ter um filho, e eu preciso de um sacerdócio, porque Eli está velho, né? Eli
As visões já são raras. Eu preciso de um profeta, porque a palavra naqueles dias também já não tinha mais validade, não tinha quem falasse, não tinha alguém que representasse Deus na terra pela sua palavra, né? E também preciso de um juiz. Então Ana queria um filho e Deus conseguiu nesse um filho juntar as três coisas que ele mais queria para mudar, direcionar a nação de Israel e conduzir toda a humanidade. Que maravilha, irmãos, quando você está alinhado, nivelado, né, junto com o propósito, né, quando nós temos o nosso coração alinhados ao céu e quando nós deixamos que o céu nos governa, né, há um governo sobre nós, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ambiente. Quando nós estamos submetidos a esse ambiente, as coisas elas tendem a fluir e o propósito de Deus é alcançado através de cada um de nós. Aleluia! Né? Quando Deus deseja mudar algo, Ele vai sempre contar com um cujo coração será contrito e quebrantado diante do Senhor. Então o Senhor só quer achar um com o coração. Lembra de Davi? Ele fala quem? Achei a Davi, né? Um homem segundo o meu coração, que me fará tudo aquilo que lhe apraz. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Enquanto Saul ainda reinava, enquanto Saul reinava, Deus achou a Davi. Olha, irmãos, que Deus não ache ninguém no seu lugar, que a tua vez não passe bem para outro, mas que você seja alguém que possa cumprir os desejos, os propósitos e os desígnios do coração do Senhor, tá bom? E que você seja esse alguém que Deus o encontre com o coração contrito, com o coração quebrantado diante do Senhor. Vamos chamar aqui algumas pessoas aqui rapidamente. Aleluia! Deus é muito bom, irmãos. Deus é maravilhoso, maravilhosamente bem, maravilhosamente bom, excessivamente bom. A sua bondade vai de geração em geração. Deus é rico, irmãos, em perdoar pecado. Deus é rico, irmãos, em refazer, restaurar. Oh, aleluia! Que tarde maravilhosa, irmãos, é poder estar junto com o Senhor, junto com vocês, compartilhando essa palavra, nos alimentando junto. Ninguém aqui está para se engrandecer, para ter like, né? A gente está aqui para engrandecer, estabelecer o reino dos céus, conectar pessoas ao reino, trazer pessoas, né? Executar o nosso sacerdócio, que é levar o homem a Deus e também de trazer Deus até o homem. Aleluia, que nós possamos nessa tarde, né? Se voltar o nosso coração bem para o Senhor, que o Senhor acha em nós esse coração quebrantado, há um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz, não dispensará o Senhor. O Senhor não vai desprezar o nosso coração. Quanto mais quebrantado diante assim do Senhor, mais perto do propósito nós estamos. Então, irmãos, esse era o propósito de Deus na vida de Ana, achar nesse menino Samuel um sacerdote, um juiz e um profeta, enquanto Ana queria ter apenas um filho. E o texto vem dizer para a gente que quando Samuel nasce, o que Ana faz? Ana devolve a Deus. Aleluia! Eu não sei o quanto de você e eu estamos dispostos a devolver assim para Deus aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, mas que nós podemos aprender com Ana, né? E o que Ana nos ensina, né? E o que eu aprendo com Ana é a sua generosidade. Ela é uma pessoa generosa. Se a pessoa, você está buscando algo a vida inteira, e sabe quanto tempo Ana levou para gerar Ben Samuel? Segundo, né, os historiadores, irmãos, 25 anos só. 25 anos buscando bem para uma coisa, quando você recebe, você entrega a Deus. Irmãos, isso que eu aprendo, a generosidade de Ana, em oferecer algo a Deus, sem antes mesmo tê-lo em suas próprias mãos. Antes de Samuel nascesse, ela falou, Senhor, se tu me desse um filho varão, um filho homem, eu devolverei ao Senhor por todos os dias. Então foi isso que abriu o coração de Deus. Talvez Ana estava orando sem um propósito definido. E é aqui que eu quero falar contigo profeticamente. Irmão, coloca propósito na sua oração. Coloque a necessidade de Deus na sua oração. Coloque as prioridades de Deus nas suas orações. E tu vai ter resposta. Tá? Porque Ana, antes mesmo de receber, ela já ofereceu a Deus. Então, irmãos,
Ana também, assim como Davi, era alguém que conhecia o coração de Deus através da oração. Né? Através da oração, Ana pôde entrar no coração de Deus. Porque ninguém perde, né? Porque ninguém perde por ser generoso com Deus. Aleluia! Ana foi generosa com Deus. Antes do menino vir, ela já tinha dado. E ninguém perde por ser generoso com Deus. Tudo que Deus nos dá é para o propósito dele em nossa própria vida. Ai, que maravilha! Vou repetir para você. Tudo que Deus nos dá é para o propósito dele na nossa vida. Aleluia! 2 Samuel 2:21. 2 Samuel 2:20 e 21 fala assim: Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! Então, irmãos, é isso aí. Antes dele chegar, ela já devolveu para ele. E qual foi o resultado da generosidade dela? No lugar de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Que coisa maravilhosa. Irmão, Deus não deve ninguém. Eu devo, você deve, mas Deus não deve ninguém. Se você deu, Ana deu 1 e ela recebeu o quíntuplo do que ela deu. Aleluia! Que Deus é esse, irmãos? Que Deus maravilhoso é esse? Maravilhoso demais. Que Deus brabo é esse, né? Como diz aí fora. Então, irmãos, a oração de Ana também mudou toda a história de uma nação. Aleluia! A nação estava precisando de um sacerdote. A nação estava sem sacerdócio real. 2 Pedro fala que nós somos povo eleito, povo eleito. Somos reinos e sacerdotes, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a nação estava sem sacerdote. E qual era a função do sacerdote? Levar o homem até Deus e também de trazer Deus até o homem. A oração de Ana foi um clamor em tempo de angústia, né? Foi um clamor em tempo de angústia. Olha, irmão, Ana não orou um dia, eu falei, ela levou 25 anos, segundo os historiadores, né, para poder gerar Samuel. E nós, muitas das vezes, somos imediatistas. Nós queremos as coisas num estalar de dedo. Parece que Deus tem uma varinha de condom, Ele traz a existência, o inexistente, sim, mas nós, na nossa limitação, muitas das vezes nós queremos limitar a Deus, e também na nossa viagem que a gente faz, é por aí, né? A gente pensa que é tudo na nossa hora. Não, irmãos. Ana levou 25 anos, irmão. Para gerar algo é difícil, irmão. Para você estar aí, ó, sentadinho, para você estar no seu trabalho, ter a sua família, para você herdar essa tão grande salvação, né? Foi pago um preço há 2.000 anos atrás, irmão. Olha, irmão, 2.000 anos atrás, o Senhor pagou alto preço lá na cruz do Calvário, para que nós possamos estar desfrutando dessa graça maravilhosa, da bondade, da misericórdia de Deus, da benignidade dEle, da bondade dEle, do amor dEle, que se renova sobre a nossa vida todos os dias, né? Então a oração de Ana muda toda a história de uma nação. A oração de Ana foi um clamor em tempo de angústia, né? Escute uma coisa que eu vou te falar agora. Nada é gerado da noite para o dia. Nada é gerado da noite para o dia. Nada acontece, né, com a facilidade que nós imaginamos. Na vida cristã, nada é demasiadamente fácil. Tudo tem um preço a ser pago, irmão. Tudo tem um preço a ser pago, né? Muitos querem o milagre, né, mas não querem viver o processo. Esse é o nosso problema. Nós somos imediatistas, queremos as coisas para ontem, né? Queremos as coisas para ontem. Muitos querem o milagre, né? Querem o milagre, mas não querem viver o processo. Muitos querem a cura, mas desprezam a dor. Irmão, para que haja cura, tem que ter dor, né? Não querem ter a dor. Querem o propósito, mas não o processo. Querem o propósito, mas não o processo. Não se pode ter uma vida ressurreta, irmão, sem antes provar a morte.
Aleluia! Primeiro é o estado de morte. Para que haja ressurreição tem que ter morte, irmãos. É por isso que nós vamos morrer, mas nós já estamos ressuscitados com Cristo. Aleluia! Né? E o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, irmãos. E a alegria está chegando para você nessa tarde. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que Deus está te alcançando aí com poder, com renovo, trazendo a existência que não existe, que Deus possa estar te renovando nessa tarde. E eu declaro as ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério restaurado, família restaurada, famílias curadas, pessoas curadas, liberadas para prosperar no reino. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Né? 1 Samuel 1,10, vamos ver lá que fala, 1 Samuel 1,10, fala o seguinte, levantou-se Ana, versículo 9, após terem comido e bebido, né, em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então foi ali, irmão, nesse momento da súplica ali, ela chorou abundantemente. Ela chorou abundantemente aos pés do Senhor. Que texto maravilhoso. Mas o versículo 10 fala, levantou-se Ana e com amargura de alma, assim mesmo, com amargura de alma, ela orou ao Senhor. Irmãos, o que não nos falta é motivo bem para orar. Né? A doença que nos chega, o diagnóstico que você não quer ouvir do médico, né? a perda, né? As perdas, as decepções, irmãos, tudo isso é motivo para você orar. Eu sei que vai amargurar a tua alma, vai trazer tristeza, solidão. O que é solidão, pastor? Solidão é um estado de desconexão com aquilo que te cerca. Isso vai trazer solidão. Você vai se imaginar sozinho, porque Deus me abandonou. Não, irmão, não é isso, não é isso. Não é sobre isso, irmão, é sobre o propósito que está por detrás disso. E Ana conseguiu ver, por isso que ela chorou amarguradamente, ela se levantou e foi chorar aos pés do Senhor. Ela chorou aos pés, ela levantou-se e com amargura de alma, uma alma amargurada, angustiada, ela orou ao Senhor. Então você tem 1000 motivos para orar, irmãos. Vida de oração, mas precisamos ter vida de oração. E oração não é aquela oração meia boca, né? Mas é um viver de oração. Tu está no trânsito, tu está orando. Você está trabalhando, você está orando. Está conversando com beber com alguém, você está em espírito de oração. Porque, irmão, eu vejo assim por aí, nós vamos estabelecer um período bem de oração de um mês. A Bíblia fala orar e sem cessar, irmãos, é todos os dias. Não vamos para o monte, irmãos, a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não que o monte não seja um lugar, né? Mas a Bíblia não fala, vai para o monte orar, ela fala, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto. E o Pai que te vê em secreto, Ele vai te honrar publicamente, irmãos. Então, irmãos, Ana, ela foi alguém que mesmo com a amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou muito diante do Senhor, né? Chorou muito diante do Senhor. Então, irmãos, tem coisa que para ser gerada, irmão, é com muita oração, é com muitos rogos, é com muita súplica, é com muitas lágrimas, é com muita amargura de alma, que algo proposital do Senhor é gerado em nós. Não, eu falei que nada na nossa vida é fácil, né? Então, esse era o estado de Ana quando ela orou. Ela não estava feliz, ela não estava com dinheiro, ela não estava com... não era o dinheiro, não era a boa casa, não era o carrão, não era isso, não era nada disso. Ela estava amargurada de alma, ela estava triste na sua alma. Então esse foi o estado de Ana quando ela orou. Orava silenciosamente, só os seus lábios se movimentavam, porque em determinadas situações que nós vivemos, que parece que as palavras desaparecem de nós não temos mais palavra. E Ana, ela balbuciava em silêncio, e o sacerdote olha para ela e a tem como bêbada,
a essa hora embriagada, ela, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, estou com amargura na minha alma, né? E ali ela fala ao sacerdote, e mesmo assim um sacerdócio degradado, velho, ultrapassado da sua época, como Eli, rejeitado pelo Senhor, que mais tarde você pode ver isso, ele foi rejeitado sim pelo Senhor. Ele era um cara permissivo com as coisas que os filhos dele estavam fazendo, né, ali, né, e Ofni fazendo, né? E Eli era compassivo, era complacente com essas coisas, mas mesmo assim ele ainda era o sacerdote de Deus. Ainda estava sobre ele a palavra de Deus. E ele fala, faça-se conforme a tua vontade, conforme a sua petição. E o texto vai dizer que Ana foi para casa e naquela mesma noite, né, Eucana a conheceu e ela gerou. Mas eu quero falar para você que Samuel não foi gerado junto com Eucana. Samuel foi gerado em oração. O lugar que Deus está preparando para gerar algo em você é no seu quarto de guerra, é no seu lugar, é no seu ambiente de oração, né? Ana disse, sou uma mulher atribulada de espírito. Olha só, irmãos, há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Ela falou, sou uma mulher, falando-se por sacerdote ali, eu sou uma mulher atribulada de espírito, né? Assim que ela se descrevia, mas ela estava derramando a sua alma diante do Senhor, não diante do sacerdote. Aleluia! Porque o sacerdote era a representatividade de Deus. Então ela não estava diante, talvez o sacerdote sem discernimento imaginou que ela tivesse bêbada daquela hora do dia, mas ela estava diante do Senhor e foi liberada uma palavra. E ela foi para casa e Eucana a conheceu e ela pôde voltar com o seu Samuel de volta, gerado no seu ventre. Então, irmãos, não pare. Então, não pare, se derrame, mas não para os outros, se derrame aos pés do Senhor, para que não... ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Então pare de se derramar para os outros. Aleluia. Irmão, a gente tem essa mania. Tá um problema, tu vai levar para quem não pode resolver. Quem não pode resolver só vai espalhar mais o teu problema, irmãos. Então vai aquele que pode resolver todas as coisas. Vai até ele, queixa-se diante dele, seja amargurado, atribulado, fique pobre de espírito, súplica com todos os rolos, com súplica, suplica diante daquele que pode resolver o teu problema, pode resolver a tua situação, pode resolver de fato e de verdade a tua situação, porque somente Deus pode fazer isso, irmãos. Então, também não deve ser aqueles que não... quem não pode resolver os teus problemas também não pode saber deles. Então, se eles não podem resolver, para que tu vai contar para eles, né, o seu problema ou a sua dor? Mas nada disso a impedia a Ana de orar. Nada dessas coisas impedia a Ana de orar, né, e se derramar diante do Senhor. Tem gente se lamentando sobre a sua doença, sobre os seus próprios problemas, sobre as suas situações, sobre o seu casamento que está caído, que está acabando, sobre o filho que está doente, sobre seu estado bem de saúde, está se derramando, está falando para pessoas ao invés de estar falando bem para o Senhor. Irmão, recorre àquele que pode todas as coisas, aquele que pode fazer infinitamente mais acima do que pedimos ou pensamos. E eu boto aqui, porque se temos a percepção da nossa necessidade, né, se você tem a percepção da sua necessidade, essa mesma necessidade nos levará a ter a percepção mais profunda do cuidado que Deus tem sobre você e sobre mim. Tá, irmãos? Então, Ele tem cuidado dos seus, Ele tem cuidado de nós, nada está passando desapercebido, né? E Ele entrará com uma ação poderosa e graciosa em nossas vidas, né? Recebe aí agora, irmãos, recebe isso aí agora, né? Essa ação poderosa, né, estará curando toda a sua infertilidade. Aleluia! Essa ação poderosa, essa ação bondosa de Deus nessa tarde está curando toda a tua infertilidade, tudo aquilo que você não conseguiu gerar até o dia de hoje. Deus vai fazer você produzir, gerar, né,
aquilo que até hoje você não conseguiu gerar na sua vida. Ele vai fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E o propósito de Deus alinhado, né? O teu propósito alinhado à vontade de Deus, Ele fará, certamente, Ele fará, irmão. Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, aos seus profetas. Aleluia, irmãos. Então, irmãos, Ana não orava apenas, ela se derramava. A gente tem que aprender, irmãos, a esse hábito de se derramar. Lembra quando tu era criança, que você se derramava perto do teu pai, né? Quando a gente se derramava pela nossa mãe, com a nossa mãe. Então, irmãos, nós devemos ser assim. Ela não orar, porque às vezes a nossa oração é muito formatada, né? É muito formatada. O Senhor nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso. Não. É uma oração de intimidade. Pai, eu não consigo. Pai, eu não consigo. Pai, eu preciso de Ti. Eu tenho necessidade, assim, do Senhor. Tem áreas na minha vida, Senhor, que eu preciso do toque das Tuas mãos. Senhor, o que seria do Senhor se o Senhor não tocar na minha vida? O que vai ser de mim? Então, irmãos, isso é se derramar, né? Isso é se derramar diante do Senhor. Então, Ana não apenas chorava, ela se derramava, né, a sua alma. E tudo em nós é gerado pelo princípio da oração, irmão. Nada que você consiga não seja pelo princípio da oração. E Ana entendia esses princípios, né? Ser uma mulher de oração, ser um homem de oração, ser um jovem de oração. Uma igreja que ora, ela manifesta a ação de Deus e o favor de Deus sobre ela e sobre quem estiver à sua volta, irmãos. Então ore, se derrame, né? Suplique, né? Abra seu coração, quebranta-se na presença de Deus, né? E aqui eu quero abrir um parênteses para falar da igreja, né? Porque sempre que tu vê mulher na Bíblia, ela também tem um símbolo bem da igreja, né? Então Ana também é um retrato da igreja hoje, né? Eu falei que o significado de Ana é favorecida, né? Embora ela tinha o problema da esterilidade, e isso fazia com que ela era desfavorecida. Então, nós somos o retrato da igreja hoje. Somos favorecidos, mas parecemos ser estéreis, né? Falta-nos a plenitude do Espírito Santo na aplicação. Somos estéreis porque falta a plenitude do Espírito Santo na sua aplicação, né? E vem falar sobre a questão da graça. A graça de Deus está sobre nós, ela está sobre nós, isso é um fato. Vivemos a era da graça, a graça de Deus está sobre nós, mas ainda não conseguimos produzir o fruto do Espírito em sua totalidade, né? Nas nossas experiências. Falta-nos o quê? Falta amor, falta bondade, falta compaixão, falta o fruto, né, do Espírito na sua totalidade no nosso dia a dia. Nos falta isso, irmão, longanimidade, bondade, amor, paz, mansidão. Nos falta isso às vezes. Então as situações que vêm à nossa vida também vêm para trabalhar esse fruto em nós, para que esse fruto seja visível a todos nós e nós sejamos identificados como os filhos de Deus, né? Aqueles que produzem, aqueles que exalam bom aroma, aquele que tem de fato e de verdade experimentado, né, a longevidade, a vida abundante de Cristo prometida lá em João 10, né? Em João 10, da questão da vida abundante. Então, irmãos, por nós ainda sermos carentes, né, da aplicação do dom do Espírito, né, na nossa vida, essa plenitude do Espírito ainda ela está sendo trabalhada em nós, mas nós vamos chegar lá, irmãos, porque aquele que começou a boa obra em nós há de findá-la até o dia de Cristo. No deserto das provações, como igreja, né, nos desertos das provações, diante das tentações, muitos crentes estão cedendo às tentações e caindo nelas por ouvir a voz do inimigo. Tá, irmãos? Então, infelizmente, né, o povo de Israel foi tentado, né, e foi reprovado assim no deserto. Uma geração que não entrou em Canaã. A geração que entrou em Canaã foi a geração que nasceu no deserto, porque eles foram vencidos pelas tentações devido às suas murmurações
e por ter dado ouvido à voz do inimigo. Então, muitos favorecidos têm vivido como desfavorecidos, né? Hoje, né? São estéreis, não geram, não produzem e não exalam a vida de Deus. Esquece que nós somos a medicina do mundo, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? E que a luz deve brilhar no meio dessa geração. E a igreja não brilha ainda. A igreja ela se envolveu com tantas as coisas que ela esqueceu ou está esquecendo a sua missão. Então hoje determinadas igrejas não estão gerando o que deveriam gerar e transformar, né? Mas a maioria está se moldando ao mundo, anulando a graça de Cristo por darem um respaldo a um outro tipo de evangelho. Então, por conta disso, ela está sendo desfavorecida, está sendo estéril, não está gerando, não está cumprindo aquilo pela qual a igreja foi comissionada a fazer em sua missão, que é salvar, libertar e transformar as pessoas. Mas para se enveredar por outros caminhos, pelo caminho do falso evangelho, e ela se tornou uma igreja emergente, uma igreja que quis mudar a teologia da própria Bíblia. Então, irmãos, aí fica o que? Estéril. Fica lotados, lugares barrotados, lotado, mas de pessoas vazias na sua essência, né? O que adianta você ter um lugar imenso, barrotado de pessoas, mas pessoas vazias, né? Ossos secos que precisam ouvir a voz do Senhor, ossos secos que você precisa profetizar, né? Para que o Espírito comece a trabalhar, né? E produzir e levantá-los e torná-los um grande exército. A igreja precisa voltar a ser o grande exército, e o exército batalha a luta da sua nação, e nós precisamos batalhar a luta celestial, pela qual nós fomos incumbidos pelo Senhor, né? Até que o Senhor venha, até que nós iremos para o Senhor, né? Iremos arrebatados bem para o Senhor, e quando Ele descer para guerrear, né, as causas de Israel, nós como igreja do Senhor estaremos com eles lá, batalhando pelos nossos irmãos judeus. Amém, meus irmãos? Então, a igreja é favorecida por Deus, é um fato, né? Contudo estão em situação de esterilidade física, espiritual e emocional, tá? Emocionalmente a igreja está doente. Precisamos mais do que nunca buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto, né? A fraqueza da igreja deveria nos levar ao Senhor em oração, né? De uma forma angustiada e amarguradamente. E assim como Ana, sair do ambiente da oração com aquele que mudará a situação à sua volta. No caso de Ana, né, ela sai com Samuel, e no caso da igreja, o tão sonhado arrebatamento que todos nós tantos buscamos, né? Mas o arrebatamento, irmãos, ele só vem através do arrependimento. Sem arrependimento não haverá o arrebatamento tão sonhado que nós queremos. E tudo que o Senhor quer é que nós nos voltemos para Ele. Tudo que o Senhor quer é que nós voltamos a dar ouvido ao Senhor, a sua voz, para Ele curar a nossa esterilidade, e para nós como igreja possamos trilhar o caminho estabelecido bem pelo Senhor, até que Ele venha, até que nós fomos arrebatados, até que nós voltamos bem para o noivo e iremos nos encontrar com o nosso noivo, tá? O Senhor ouviu o pedido de Ana e concedeu-lhe um filho. Samuel significa, em hebraico, seu nome é Deus. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Ana recebeu um filho porque pediu, mas muitas das vezes nós não recebemos porque não pedimos, né? A Bíblia fala lá em Tiago, né? Pedis, não recebeis porque pedis mal. Também, irmãos, nem sempre Deus dará o que nós pedimos, porque Ele sabe e nos conhece muito bem. Já pensou se tudo aquilo que tu pede Deus te dá? Né? Então, irmãos, se Ele não nos der, é porque Ele conhece o nosso coração, né? Mas uma coisa é certa, né? Nós podemos pedir a todo momento, a toda hora. Então, irmão, busque ao Senhor, né? Enquanto temos tempo, e Ele dará o que você pede, mas Ele não dará
Nem sempre Ele não vai nos dar o que nós pedimos, mas nós podemos pedir como filho, né? Nem tudo que você pede você vai receber, mas nós podemos pedir, porque pedir e dar-se-vos-á, é a palavra de Deus. E Ana também sabia muito bem disso. Então, irmão, sobre Ana, né? Só para resumir aqui agora, e aqui eu termino, para você que está chegando agora, ou vai ver esse vídeo uma outra hora, Ana orando a Deus, pedindo um filho, porque Deus havia fechado a madre dela, Deus fechou a sua madre, mas Ana não fechou o seu coração para Deus. É um ponto maravilhoso. Deus fecha a sua madre, mas ela não se fecha para Deus. Às vezes a gente se fecha assim para Deus, porque Deus não nos concedeu alguma coisa, né? E com isso eu aprendo que Deus pode fechar algumas portas na nossa vida para ver até onde a nossa fé está firmada, entendeu, irmãos? Então, se Deus fechou a madre de Ana, né, temos aqui a segunda lição: a chave não está com ela. E Ana sabia onde estava a chave, né? Só precisava saber com quem está a chave. Ana só precisava saber: a chave da minha esterilidade está no céu. Então eu não posso ir ao céu, mas a minha oração vai. Então Ana, ela orava, né? E esse terceiro ponto: Deus não esconde chave em lugares altos, Ele esconde chave nos lugares mais baixos. Por isso que Ana se humilhava. Os lugares mais baixos é o lugar de humilhação, é o lugar de derramamento, né? Se abaixar é se humilhar, né? Porque é muito melhor deixar a nossa humilhação do que cair na nossa soberba, não é isso, irmãos? Então, Penina caiu na soberba dela, mas Ana foi exaltada, né? Ana foi exaltada da sua humilhação. E toda exaltação ela precede uma humilhação, porque os humilhados serão exaltados. E aqui eu vou terminar. O diabo derruba o homem porque ele nunca se levantou, né? E Jesus te levanta porque ele nunca caiu. Isso aqui é do Jackson, o pastor Jackson, que é o homem aqui, negão. Não mesmo, entendeu? E Penina tinha inveja de Ana, né? Deveria ser ao contrário, né? As pessoas te invejam, né? Não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é e que você carrega, né? E o texto diz que Ana era amada por Eucana. Aleluia! Ana continuou orando, porque quanto mais Penina ia humilhando, perseguindo ela, Ana ia falar com Deus. Ana não entrava em questões que não era dela. Ana não comprava brigas que não era dela. Irmãos, às vezes nós compramos briga que não é nossa e quem sai mal somos nós, né? Ana não, ela ia diante do Senhor. Ana continuou orando, porque quanto mais Penina ia humilhando, Ana ia falar com Deus. Ana sabia que a discussão é uma distração para distraí-la. É o que Satanás faz, é o que Satanás mais faz hoje, irmão, é distrair o crente, tirar o crente do propósito, tirar o crente do rumo, com distração. Tantas distrações, irmãos, né? A internet é uma delas, tantas distrações que estão afastando o crente do propósito. Então, irmãos, cadê? Ana continuou orando, porque quanto mais Penina ia humilhando, mais Ana ia falar com Deus. Ana sabia que discussão é uma distração para te destruir. Quem tem propósito não discute. Aleluia! Quem tem propósito não discute. Ora e prossegue, e entra no ambiente da oração. E Ana não gerou Samuel primeiro no ventre. Samuel foi gerado na oração, irmãos. Acabei de falar isso mais tarde, antes, né? Samuel foi gerado na oração. Deus só revela segredo. Deus só revela segredo para quem está no secreto. Aleluia! Deus só revela segredo para quem está no secreto. Porque no secreto, porque na oração você leva o que é seu e você sai com aquilo que Deus te dá. Ana saiu com Samuel nos seus braços. Ana saiu com Samuel. E quando ele nasceu, o que ela fez? Depois que desmamou, o texto fala, depois que o menino desmamou, Ana entregou ao Senhor. Por que depois que ele desmamou? Né? Porque ela entregou o menino somente depois que desmamou. A gente podia refletir sobre isso, né? Porque Deus não aceita nada que esteja preso em nossas mãos. E o menino estava preso, né?
a amamentação, só a mãe, o leite, né, materno é o alimento mais necessário para a criança, é que vai garantir toda a imunidade de uma criança. Então, de alguma maneira, Samuel estava preso a Ana, mas quando ele é desmamado, ela entrega ao Senhor. Aleluia! Deus não aceita nada que esteja preso em nossas mãos. Então, irmãos, que estiver preso em tuas mãos, entregue ao Senhor, né? Quando Ana entregou Samuel, o menino crescia, diz a palavra. Aprenda que tem coisas em nossas vidas que ainda não cresceu porque não entregamos na mão de Deus. Irmãos, tem outra palavra profética aqui para você. Entregue na mão de Deus. Isso é profético, irmãos. Entregue tudo nas mãos de Deus. Tudo, tudo. Não deixa nada fora. Porque quanto mais você entrega nas mãos de Deus, mais Ele cuida e multiplica na tua vida. Tá? Porque tem coisas que só cresce aonde? Nas mãos de Deus. A Bíblia fala que o menino Samuel, ele crescia. Então, quando você entrega, a coisa cresce, porque as coisas só vão crescer quando elas estiverem na mão de Deus. Na minha mão, essa chave vai continuar sendo a chave, mas na mão de Deus, essa chave pode abrir portas que você nem imagina, irmãos. Então, irmãos, entregue nas mãos de Deus. Né? Não retém nas suas mãos. E a Bíblia fala que o menino crescia. E o texto diz que todo ano Ana trazia-lhe uma túnica nova. Aleluia! Aqui também eu aprendo uma outra lição. Né? Aprendo que Ana fazia-lhe uma túnica nova. Né? Ele está crescendo, mas a roupagem é outra. Não é isso, irmãos? Não é a mesma. Roupas velhas não servem mais para o presente. Roupas velhas não servem mais para aquilo que é novo, irmãos. Assim como coisas antigas não podem mais fazer parte da nossa história hoje. Passado vivido no presente só estraga o futuro. Tá bom, meu querido? Então não entre em medidas. Então, Ana, ela mesmo fazia as túnicas de Samuel, porque só quem gera sabe as medidas daquilo que gerou. Só quem gera sabe a dor. Só quem gera conhece toda a medida daquilo que foi gerado. Então, irmãos, a roupagem já não é a mesma. Então, saia de lugares que não te aceitam mais, de pessoas que não te aceitam mais. Tem ambiente que você não é bem aceito. Né? Então, tudo isso Ana começou a discernir, né? Pela questão da oração e também pela questão da palavra. Não entre em medidas que não te cabem mais. Celebre as suas próprias medidas, porque o que Deus tem para você é exclusivamente seu. As medidas dos outros não cabem mais para você, assim como as suas também não cabem mais para os outros. Que Deus te abençoe e que essa tarde seja profética na sua vida e que tudo aquilo que por acaso Deus ainda não realizou, continue a buscar o Senhor, porque Ele é poderoso. Oi, Marcos, chegou no final, hein? Mas depois tu vê lá no YouTube, também vou publicar no Face. Amém? Dá um abraço na pastora. Tá bom, meu queridão? Então, meus irmãos, tudo aquilo que não foi gerado está sendo gerado, né? Lembre-se, Samuel foi gerado em oração, tá? E levou-se 25 anos, irmão. Foi o tempo que Ana orou. Então, irmãos, não espere o rápido, né? Porque Deus não vai te dar nada que seja para tu se perder, mas Deus só vai te dar aquilo que for para ser usado como propósito para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor está gerando algo na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua casa, na vida dos seus filhos. As bênçãos do Senhor vão nos alcançar, irmãos. Vão alcançar a nossa descendência, vai alcançar os filhos dos nossos filhos. Eu creio nisso. Essa é a palavra profética dessa tarde, né? Quadros vão ser mudados, eu creio nessa palavra. Deus está mudando quadros, Deus está dando reviravolta. Aquilo que não existia vai passar a existir. Aquilo que era impossível para nós
torna-se possível sim para Deus, porque Ele continua sendo Deus. Eu mudo, você muda, nós mudamos, mas Ele continua imutável. Ele é Deus Todo-Poderoso. E nessa tarde eu declaro toda sorte de bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, que as provisões dos céus te alcancem, que as misericórdias de Deus possa se renovar na sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, em nome de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, e que Deus nos abençoe e que nos dê uma oportunidade, porque às vezes, irmãos, para finalizar aqui mesmo, que Deus nos dê uma outra oportunidade, porque talvez, quem sabe, né, irmãos, essa é a última oportunidade nossa. Nós vimos aí, ó, eu aprendi muitas coisas hoje, aliás, nesses dias com esse acidente. Tem pessoas se despedindo da vida sem se despedir de nós, tá, irmãos? Então, reveja conceitos, né? A pessoa que está longe, perdoa, né? Que você também seja perdoado e que você reveja o conceito, porque, irmãos, essa grande lição aí, às vezes nós saímos, eu vou ali e volto. As pessoas também entraram num avião para fazer os seus trabalhos e cumprir algumas agendas, foram e não voltaram, se despediram da vida sem se despedir das pessoas que elas mais amavam. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele conceda sobre nós a graça e o seu grande amor, tá? E que o Espírito Santo possa falar mais acuradamente ao seu coração e ao meu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que esse ato profético te alcance e que você testemunhe isso para a honra e para a glória do Senhor. Um abraço, Marcos. Deus abençoe. Até logo mais. Eita glória!